E hoje eu gostaria de falar sobre um tema: escolhas. Quando nós olhamos a história de Abraão, a história de todos os profetas da Bíblia, de todos os homens que Deus escolhera, a gente vai observar que ambos fizeram uma escolha na sua vida. A verdade é que nós vivemos de escolhas. Quando nós amanhecemos, ao acordar de manhã bem cedo, a gente escolhe se vai tomar café com pão, se a gente vai tomar leite, se a gente vai tomar um suco. A gente escolhe também no trabalho, a roupa que a gente vai para o trabalho, o perfume que vai colocar, se é Rinodê, se é o Boticabra, ou Boticário. A gente vive de escolhas. Ao casarmos, a gente escolhe também, né? Namora, noiva, depois casa, então tem uma escolha. Então tudo na vida é uma escolha. Tudo que fazemos é uma escolha. E toda escolha, ela produz um resultado. Toda escolha produz um resultado. E a história de Abrão, com Ló conhecida, todos conhecem essa história de Có e Salteado. Talvez mais do que eu. Mas eu estive meditando na mesma e observei 3 coisas interessantes. Ou seja, 3 lições preciosas para nossas vidas. Mas antes que venhamos entrar nas lições, eu preciso que você compreenda o que foi lido nessa noite. Nós estamos falando de 2 livros. Estamos falando de Abrão, estamos falando de Ló. 2 grandes homens. 2 grandes homens de 2 grandes histórias. Se você estudar a história de Abrão, ainda no seu período do chamado, você vai perceber o quão Abrão padeceu para no final de tudo se cumprir a promessa que Deus havia feito a ele. Todos nós conhecemos, só você ler Gênesis 12 você vai ver. Deus fala com Abrão e diz: sai da sua terra, sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Então observe que em Abrão havia uma grande promessa. Promessa esta de expandir e abençoar todas as nações. Só que você sabe, o tanto quanto eu, que a esposa de Abrão, que era Sarai, que logo mais na frente Deus muda o nome dela para Sara. Quando Deus faz a promessa para a mesma, o anjo do Senhor chega e faz a promessa, ela entra na tenda e começa a dar risadas. Porque ela sabia que pela situação dela, pelo que ela era, ela não podia gerar porque era de velhice, já adiantada de idade. Há uma palavra, eu acho que até essa aqui, em Lucas 1,37, que para Deus nada é impossível. Quando nós passamos a confiar no Senhor, a crer, a gente sai do natural e passa a viver o sobrenatural de Deus. A palavra sobrenatural você está vendo, a palavra sobre quer dizer estar acima do natural. Quando a gente fala de sobrenatural, pastor Neto, vem logo à mente as revelações, as visões, as profecias. Tudo isso, lógico, é fruto do espiritual. Nós cremos na revelação, cremos na profecia, cremos no agir do Espírito Santo. Mas o viver o sobrenatural que a Bíblia fala é você entender o que Deus é capaz de fazer na sua vida. Eu estou falando isso de promessas. Porque quando Deus fala para nós alguma coisa,
e a gente recebe até a palavra, mas às vezes ela quer abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 28. O que Deus vai falar com o povo é algo interessante. E aí já eu volto para Abrão e Ló e a gente vai trazer as 3 lições. E nós vamos louvar e orar e vai ser uma bênção. Deuteronômio, capítulo de número 28. Queria que você abrisse aí e acompanhasse comigo. As bênçãos decorrentes da obediência. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E aqui ele vai dizer: bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Olhe para mim. Aqui é uma carta de bênçãos que Deus está falando com o povo de Israel. Com uma condição só. Qual é a condição, pastor Lucas? Se hoje ouvir a minha voz. Não só ouvir, mas olha o que ele disse: se hoje ouvides a minha voz e obedecê-las, bendito serás em todos os lugares. Então o segredo da bênção, é interessante que algumas traduções dizem assim: as bênçãos correrão atrás de você. Escute isso, meu irmão. Não é você que vai correr atrás da bênção. Ela que vai ter que procurar o teu endereço. Ela que vai ter que procurar onde o pastor Neto mora. Porque você não precisa correr atrás da bênção quando você é obediente, quando você está na posição, quando você está firme. As bênçãos te alcançarão em todos os lugares aonde você estiver. Então não precisa você correr atrás de bênçãos, de revelação, de profecia. Porque o que está vendo hoje muito em vez de ser profecia, é bofetada em muito crente. As pessoas estão meio gagá da cuca, porque em vez de ouvir a voz do Senhor, estão ouvindo a voz dos homens e acabam se perdendo no caminho. Porque o segredo é ouvir a voz de Deus. Quando passamos a ouvir a voz de Deus e a obedecer, todas as circunstâncias que dizem não, elas começam a tomar um rumo diferente. Quando nós somos obedientes a Deus, todas as portas que estão fechadas, elas se abrem, porque nós estamos na condição da bênção, da obediência. E o maior exemplo de obediência foi Cristo. Filipenses 2:8. Ele foi obediente até a morte, até a cruz ele foi obediente. Então o segredo da vitória é a obediência. Então voltando para Gênesis 12, Gênesis 13, nós temos 2 homens, Abrão e Ló. Só que um deles, Deus havia feito uma grande promessa. Abrão era o portador da promessa. Abrão era o portador do sobrenatural que Deus posteriormente ia fazer através da sua vida e da sua família. Só que para Abrão receber essas bênçãos, essas promessas, ele precisou fazer o que, igreja? Uma escolha. Uma escolha. Observe o texto que Abrão sai em rumo da promessa, vai ao rumo da promessa. Canaã, ele não sabia onde era. Apenas ele ouve a voz do Senhor. E naquela época, a voz de Deus, e eu imagino que as pessoas chamavam até Abrão de gagá, que estava velho demais.
porque havia muita adoração aos ídolos naquela época. Seu pai era um adorador que depois se converteu aos ídolos. Você já soube a história de como foi a conversão do pai de Abrão? É interessante. Então, através de Abrão, ele sai do lugar. Interessante que a cidade onde Abrão estava era mesopotâmica. O que isso quer dizer, pastor? Era uma cidade urbanística, próspera. Era uma cidade que tinha tudo. Era uma cidade que passavam ali todas as pessoas que iam para o Egito, passavam por lá, povoada. E Deus olha para Abrão e diz: o lugar da promessa não é aqui, Abrão. O que eu tenho para você é muito maior. O que eu tenho para a tua vida é muito melhor do que você imagina. Então sai do lugar onde você está, pega a tua bagagem, pega a tua mulher e vai ao lugar. Mas se eu não sei onde é, você não precisa saber onde é, Abrão. Apenas escuta a minha voz. Ah, Deus, mas quem vai cuidar de mim? Não se preocupa, porque eu vou na tua frente. Eu sou o teu escudo, a tua fortaleza, eu sou o teu socorro bem presente. Então, sabe, Deus manda dizer para você essa noite, liberar essa palavra para você. Não importa o lugar da promessa que Deus te mandar, aonde Ele te mandar, Ele vai na tua frente, porque assim está escrito na palavra. Eu te ajudo, eu te fortaleço. A gente apenas tem que obedecer a sua voz. A gente tem que trilhar nos caminhos dos preceitos de Deus. Aleluia, as consequências virão, as bênçãos virão e nos alcançarão. O que Deus quer de nós nesses dias é que tiramos a incredulidade e colocamos a fé, porque Paulo disse: nós não vivemos por vista, vivemos pela fé. E quem vive pela fé não quer saber o que vai acontecer lá na frente. Se ele disser vai, se Deus disser vai, ele vai. Se Deus disser fica, ele fica. O importante é a última palavra de Deus sobre essa vida. Quantos podem glorificar o Senhor nessa noite, meus irmãos? Maravilha! Oh, que bênção do céu! Eu fico pensando, as pessoas dizendo assim: ah, eu vou sair da igreja, eu vou para outra igreja, porque, meu irmão, você vai encontrar o mesmo problema, talvez, da primeira igreja que você estava. Ah, eu vou para um lugar. Fica na posição que Deus está dizendo para você ficar. Olha o que Deus falou com Josafá em meio à guerra. Deus disse: ficai na posição. Essa peleja não é vossa, essa peleja é minha, Josafá. A única coisa que você vai ter que fazer, Josafá, é mandar o povo orar, mandar o povo buscar. Porque, irmãos, escute isso: quando ouvimos a voz de Deus e obedecemos, mesmo que Deus diga assim: vai ali e abre a porta. Se você abrir, você vai até perguntar para Deus: e a chave, Senhor? Não se preocupe. Se Deus mandou você abrir a porta, Ele pode mandar um anjo com a chave para você abrir. Você não crê nisso, não? Você não crê no sobrenatural de Deus? Foi isso que Abraão viveu. Mas para Abraão viver, ele teve que tomar algumas atitudes. E eu gostaria de trazer para você nessa noite. Para viver as promessas de Deus, para viver as promessas do Senhor, precisamos obedecer a sua voz. Em primeiro lugar, a primeira coisa que Abraão fez foi se separar do seu sobrinho Ló. Escute o que eu vou dizer. Olha o que Deus diz a Abraão. Verso de número 7. Houve contenda entre os pastores de Abraão, os pastores do gado de Ló. Olha aqui para mim, preste atenção. Estava havendo uma briga, uma contenda entre os pastores de Abraão, entre os pastores de Ló. Porque a Bíblia diz que a terra não podia sustentá-los. Abraão, já sendo velho e sábio, disse assim: olha, não tem condições de ficarmos juntos, Ló. Faça uma escolha. Você tem que escolher uma coisa só. Olha o que Ló disse: eu vou escolher.